Fala, turma. Falar agora aqui do relatório do PMLL11. O antigo MAL11, a gente tem que se acostumar com o nome, né? Mudou o relatório. Tem coisa boa aqui e tem coisas que eu vejo que faltou no relatório, principalmente para quem gosta de fazer a leitura do relatório e entender aqui é, a situação de cada shopping, né? Então eu vou mostrar aqui aquilo que eu entendo que melhorou para o legal, ficou mais objetivo, e aquilo que eu entendo que faltou aqui para o gestor ele deixar aqui para nós cotistas, né, as informações. Então vamos lá, as informações padrão aqui da Pátria, algo que eles podiam ter deixado destacado, mas isso aqui não é o fim do mundo, né? É aqui, por exemplo, né, no relatório do MAL 11, a gente sempre tem essas informações de cara. Cadê aqui, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. As informações aqui, né? A taxa de ocupação, shopping com as únicas cidades, isso aqui é interessante, porque é algo que não se replica tão facilmente nas cidades, então é algo favorável ao PMLL11, a menor taxa de administração, porque você tem que pensar que tem investidor novo chegando, lendo o relatório, e essas informações elas chamam a atenção. E o pessoal da Pátria aqui resolveu tirar. Eu acho que eles podiam ter deixado destaque aqui, né? Mas enfim, né? É uma colocação minha isso e não muda nada aqui em relação a informações importantes do fundo. Né? Agora vamos dar uma olhadinha no geral. Aqui eles trouxeram as informações padrões, a cota, o valor do patrimônio líquido, valor de mercado. Algo que aqui, lendo o relatório, a gente vê é o seguinte, né? Nosso compromisso é dar continuidade à estratégia previamente adotada pela Genial, com foco em diversificação do portfólio, crescimento sustentável das vendas e NOI, e manutenção de baixos níveis de vacância e alavancagem. Isso aqui é importante, porque muita gente questionou se de repente o pessoal da Pátria ia começar a mudar alguma coisa de tocar o fundo, querer alavancar e etc. E eles assumem um compromisso de cara aqui no relatório que não. Essa não é a ideia, eles vão fazer um crescimento sustentável, como o pessoal da Genial vinha fazendo. O fundo o antigo MAL 11 vinha fazendo aqui um feijão com arroz, alavanca o que dá, faz uma emissão no momento que dá, e assim vai comprando alguns shoppings que não são tão interessantes, é verdade, mas que eles vêm trazendo um NOI na média e vendas na média por metro quadrado maiores de que, por exemplo, o HGBS. Tem um vídeo meu aqui no YouTube, que eu gravei já faz um tempinho, comparando os 4 ou 5 principais fundos e mostrando, né, aqueles que vêm, pelo menos na época, né, que vinham com resultados melhores. E o PMLL11, ele está ali dentro. Né? Aí temos aqui as informações em resumo, coisa que mudou, alguma coisa, a forma como o gestor traz, isso aqui é padrão Pátria, né? Então a receita total de 0,93, o resultado de 0,80, 0,86 com isso houve uma redução da reserva acumulada. Eles estão usando a reserva acumulada e vão usar provavelmente até final do ano. E pelo que eu entendi, né, a gestão estima um aumento na distribuição média dos rendimentos ao longo do próximo semestre. A expectativa é que até dezembro de 25 os rendimentos mensais fiquem em 0,86. Eles vão consumindo essa reserva ali, porque a tendência é que chegando mais ao final do ano, movimentos maiores nos shoppings, né, dá para fazer um novo acúmulo de reserva. Porque, como você já deve saber, os shopping eles modificam as suas receitas de acordo com os meses. Tem meses que ganham um pouco mais, tem meses que ganham um pouco menos. Então eles buscam acumular essa reserva. É necessário acumular uma reserva. Tem gente que não gosta, mas quando cair aí o dividendo, né, fica choramingando. Número de shoppings, 15, aí aqui. Essas são informações que eu vejo que a gestão deveria mudar e trazer como era antes, tá? NOI por metro quadrado, 3,9% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. É o que a pessoa tem que ter em mente quando a gente fala de shopping em comparação. Os aluguéis das mesmas lojas e as vendas das mesmas lojas, aumento aqui de 1,33 nas vendas e no aluguel aumento de 7,4 no mesmo período. As vendas totais por metro quadrado, 4,0. Tá, mas quanto que foi de venda? Aumentou 4%, mas quanto que é isso? A gente pega aqui o relatório do MAL 11, né? A gente desce aqui, a gente vê aqui, né? Isso era legal, isso todos os shoppings trazem. Vendas, as vendas atingiram 203 milhões, um crescimento de 32%, comparado ao mesmo período do ano anterior. As vendas totais por metro quadrado apresentaram um aumento de 16%, enfim, né? A mesma coisa para o NY. Então, assim, isso aqui poderia estar trazendo, nesse resultado aqui, o gestor poderia continuar descrevendo quanto foi o total de vendas e tudo mais, para a gente acompanhar, ir acompanhando em volume financeiro, não só apenas em indicador, né? Eu acho que nesse sentido aqui deveria continuar como era lá com a Genial e os outros fundos também, tá? Aqui nós temos um padrão da Pátria, que muita gente reclamou lá com a HGLG, HGU, eu não vi tanto problema assim não, tá? Naqueles fundos, né?
Até porque no fundo do HGLG eles trazem muitas vezes uma descrição maior. Esperamos que de repente façam o mesmo aqui no PMLL11. Aqui o resultado que foi distribuído de 0,80 e o resultado distribuído aqui de 0,86. Então eles estão consumindo a reserva, né, que já chegou a ser de 0,83 com a Genial, que eles aumentaram. Percebe que, olha só, a reserva era bem minúscula aqui. Lá em setembro, agosto, foi acabando. E aí o fundo foi diminuindo o dividendo pago, até que ele foi subindo. Final do ano, aquele movimento maior, ele conseguiu acumular mais reserva. Veja, acumula de 0,26 para 0,68, 0,68 para 0,83. Certo? E aí, resultado distribuído aqui de R$1, depois 0,72, e aí foram aumentando um pouquinho. A Pátria agora pretende usar esse resultado para aumentar também essa distribuição. Então veja como fazer reserva é importante. Aqui nós temos a questão da carteira, como ela se encontra, bem tranquilo, né? 155 em FI, 59 em caixa, 60 praticamente, 170 milhões a pagar. E a gente vê que para os próximos 12 meses é tranquilo. Algo que não tinha antes, mas que tem agora, e aí também tem que fazer a devida ponderação positiva, é essa tabelinha que eles trazem, né? Padrão da Credit Suisse, Pátria manteve, que é aqui. Percebe que para 25 e 26, os 5% retido pelo fundo, a tendência é que ele dê conta de pagar essa amortização que ele tem para pagar aqui, né? A questão é sempre observar, e aí o cotista precisa ir atrás, se é essa dívida apenas que o fundo tem ou se tem mais. Porque os gestores tendem a não colocar dívida por compra do imóvel aqui dentro, quando é principalmente pagamento via Sellers Finance. Eles colocam as dívidas via CRI, mas não colocam o pagamento via Sellers Finance. TXF é um exemplo que vem na minha cabeça agora, tá? E aí você tem que buscar essas informações em outro relatório para entender se de fato é tranquilinho assim ou tem alguma coisa a mais aí para ficar de olho, né? Aí a carteira dos ativos e tudo mais, aí vem aqui tudo bem, questão gráfica lá, uma 11 ele também tinha essas informações, né? Dessa forma espalhadas aqui. Então, vendas por metro quadrado, aí eles trazem aqui, vendas por metro quadrado dos últimos 3 anos, a Genial trazia dos últimos 4 ou 5. E aí vai trazendo o resultado, era de 90. Lá em cima, eu falei de trazer por valores, aqui até traz, mas veja que as vendas, o volume de vendas não traz, né? Que é as vendas totais que eu citei. Nós temos aqui uma média de 1.450, mas quanto foi de venda total, etc., a gente não vê isso aqui. Então, assim, ok, nesse sentido, questão gráfica aqui, segue como estava com a Genial. O fluxo de veículos a gente vê que vem caindo, e não é só no PMLL11, vem em outros shoppings também. A taxa de ocupação, acredito que é uma das menores hoje dos principais shoppings. É bem importante isso aqui para quem reclama do portfólio do PMLL11. A gente vê que os gestores aqui eles vêm mantendo, em parceria, obviamente, com os administradores, a taxa de ocupação bem baixa. Então esses shoppings têm alguma relevância para ter uma ocupação tão baixa, né? As vendas, aluguéis nas mesmas lojas, vendas nas mesmas lojas, resultado ok, inadimplência líquida, ok, saudável aqui também. É que eu quero falar de outra coisa aqui, né? Aqui eles trouxeram, por exemplo, uma tabelinha, que eles trouxeram uma melhora, ok, que é a taxa de ocupação de forma individual. Isso aqui é interessante. A gente vê que o único shopping aqui que chega a quase 10% é lá no Rio Metropolitano Barra. Eu não conheço o Rio de Janeiro, né? Fui apenas uma vez para lá há muito tempo atrás, muita coisa mudou por lá, então eu não conheço por regiões. Então eu não sei direito como é que é o entorno lá, mas a gente vê que aqui é o único shopping com quase 10%. O restante fica em 4, em 6, em 1, em 100% aqui no Maceió Shopping, né, de locação. Então isso aqui é legal, porém eu senti falta das outras informações que a gente tinha, né? Que são essas informações aqui, que a gente olha aqui. Individualmente. Eu, pelo menos, para entregar um relatório completo lá para o meu grupo fechado, eu busco entregar isso aqui, um resumo disso aqui, muitas vezes, né? Para ver o que piorou, não piorou. Então a gente vê para o shopping aqui, Maceió Shopping. A gente vê individualmente, o NOI por metro quadrado, pô, 105, legal. Quanto é que foi aqui em questão de dinheiro, né? Aqui vendas totais, 59 milhões. Opa, peraí. 59 milhões, então assim, pô, legal. A gente vê um a um, né? Taxa de ocupação, isso está lá também, né? Que tem lá, né? A gente vê individualmente cada shopping, né? Então, algo que a gente não vê mais no relatório da Pátria. A gente tem um a um, né? Tem, por exemplo, aqui, que eu sempre pegava no pé aqui do shopping. Acho que eu já passei até o Parque Sul. Aqui, ó, Parque Sul, por exemplo, né? Shopping Parque Sul, Menon White 72, né? As vendas até que deram uma melhorada.
Isso aqui era o legal a gente acompanhar, certo? E infelizmente isso aqui não tem mais no relatório da Pátria. Eu espero aí que o pessoal da Pátria reveja, né? Porque para informações de shopping, isso aqui é interessante. Isso aqui que foi mostrado aqui é interessante. É preciso a gente ver, acompanhar isso aqui, certo? Infelizmente a gente não tem mais essa informação aqui. Eu entendo que talvez eles querem buscar ser mais objetivo com as informações, porque muitas vezes as pessoas não leem relatório, eu diria que na maioria dos casos, mas é necessário ter essa informação. E eu espero aí que o pessoal da Pátria reveja essa questão.